A paz do Senhor Jesus a todos os irmãos, vocês que estão me acompanhando nessa nova trajetória, né? Nós que estamos aí na nova descoberta, nova caminhada aí da graça, né? Nessa transição esplendorosa, maravilhosa, né? Que estamos evoluindo a cada dia mais, né? Cada dia mais nós nos evolui. Quero aqui expressar com vocês a minha alegria, a minha felicidade, o meu novo jeito de viver a respeito do Evangelho, a respeito do Reino de Deus, a respeito das coisas espirituais, e quero compartilhar com vocês esses momentos, né? Nós ainda não estamos com o templo, com a igreja aberta, mas no futuro, com a permissão de Deus, estaremos no templo, né, adorando a Deus, gravando os vídeos, dando os estudos, né? Vai ter estudos bíblicos e vai uma nova caminhada, né? E vamos iniciar um novo trabalho para a honra e para a glória do nome do Senhor. Eu quero desta vez aqui trazer para vocês mais uma revelação da palavra de Deus, como sempre tenho trazido, e quero lhe pedir que me assiste, que vê os meus vídeos, que vocês não criticam, não murmuram, não entrem em contradições antes de criticar, antes de dizer que eu estou errado, ou que eu virei um herege, ou que eu estou sendo herético com essas coisas, né? Antes de me chamar de falso profeta, de falso pregador, né? Então, assim, examina primeiro a Escritura, assista o vídeo, examina a palavra, examina a Bíblia, né? Como eu sempre digo aqui, a Bíblia, depois que eu descobri, depois que eu aprendi, que eu estudei e analisei, e descobri que a Bíblia ela é histórico, né? Ela é um histórico, ela é história, né? Ela conta do passado, né? Dos judeus, da trajetória dos judeus, da vida dos judeus, né? De Cristo, né? Os apóstolos, os discípulos, e até chegar até nós, os gentios, né? Então, assim, tem que examinar, olhar para a Bíblia, né, no seu conteúdo, né, no seu conteúdo histórico, cultural, tradição, tudo, né? E o tema de hoje que eu quero trazer para você nesta noite, que já é noite, quero trazer para você aqui um tema bem conhecido, né? Que é pregado, os teólogos ensinam muito, as teologias, escola bíblica dominical, que nós temos Deus, né, como o Deus do bem, e é ensinado, né, que nós temos também um Deus que é o Deus do mal, que é o diabo, né, que é Satanás, que é conhecido como Lucifer, né? Então, dentro das igrejas hoje foi ensinado, foi pregado, ensinam e pregam, né, que existe Satanás, o diabo, o inferno, demônio, né, e que todos esses seres espirituais existem, né. E eu quero trazer para você uma revelação nesta noite, né, novamente, sobre esse diabo, né. E o tema ele é esse de seguinte forma: o diabo e a terça parte dos anjos. Como assim? Que é pregado e ensinado que o diabo ele arrastou uma terça parte dos anjos do céu, né? E com a sua cauda ele arrastou, né, que é o dragão, né, que é considerado o diabo, que ele arrastou com a sua cauda a terça parte dos anjos do céu. O que eu quero trazer para você nesta noite é uma nova revelação a respeito dessa passagem, do que é ensinado, que os pastores pregam, que os pregadores pregam, que os teólogos ensinam,
a respeito dessa passagem, né? Desse tema, né? O diabo e a terça parte dos anjos, que o diabo era um anjo, né, de luz, e que ele se transformou de um anjo de luz, se transformou num ser terrível das trevas, né? E os anjos arrastados por ele se transformaram nos demônios, né? E eu quero trazer para você uma revelação a respeito. Isso aqui não é um conteúdo completo, né? É só uma parte, porque a outra parte é sobre Lucifer, né? Que é de Isaías 14, né? Que eu quero trazer também aqui depois, né? Então, assim, hoje eu quero falar a respeito do diabo e a terça parte dos anjos do céu, tá bom? Então vamos lá. Abra a tua Bíblia comigo no livro do Apocalipse, no capítulo de número 12. Apocalipse, capítulo de número 12, do versículo 1 até o 5. Nós vamos estar lendo, depois eu vou estar trazendo aqui a explicação. Apocalipse, capítulo 12, do 1 ao 5, né? Que diz assim, ó. E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos seus pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. 2. E estava grávida e com dores de parto, e gritava com ânsias de dar à luz. 3. E viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas. 4. E a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu, e lançou-as sobre a terra, e o dragão parou diante da mulher, que havia de dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe tragasse o filho. 5. E deu à luz um filho homem, que há de reger todas as nações com vara de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Amém, irmãos? Irmãos, nesta passagem aqui de Apocalipse, é o fundamento, é o principal, né? Aonde é pregado, é ensinado que o dragão aqui, esse dragão vermelho, é o diabo, né? Eles ensinam que esse dragão vermelho é Satanás. E que esse dragão aqui, ele arrastou uma terça parte dos anjos do céu. Então, assim, aqui está um erro, por quê? Há um erro aqui na interpretação dos teólogos, por quê? Porque não está escrito anjos. Aqui fala de estrela, que é arrastada uma terça parte das estrelas do céu, né? Aqui, e no versículo 1, né, diz assim: viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida de sol, tendo a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. Né, irmãos? Também uma mulher vestida de sol e lua, né? Como é que uma mulher vai vestir de sol e essa mulher vai estar tendo a lua debaixo dos seus pés? Além dela estar vestida do sol, ela tem também a lua debaixo dos seus pés, né? Então não faz sentido isso aqui. Então nós vamos achar uma explicação para isso aqui. E no 3, né? E viu, no versículo 3, né? E no versículo 3, e viu-se outro sinal no céu, eis que um grande dragão vermelho, né, que esse dragão também vermelho aqui, que tinha 7 cabeças e 10 chifres sobre as suas cabeças, 7 diademas. Então, que esse dragão vermelho também, ele é considerado pelos teólogos, ensinado nas igrejas. Eu acreditava nisso, né, que ele era o diabo, ele era o Satanás, né, que o dragão é a antiga serpente, que o dragão é o antigo diabo, né? Tá bom? Eu quero trazer uma ilustração para você, também em Apocalipse, no mesmo livro aqui em Apocalipse, no capítulo 20, vamos lá para nós poder trazer as revelações. Capítulo 20, do versículo 1 e 2. Também diz assim, ó, no capítulo 20, versículo 21 e 2. No versículo 1 e 2, diz assim, ó, e vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Versículo 2. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, e Satanás amarrou por 1000 anos. Tá, irmãos? Aí, o que vão me dizer assim? Tá vendo, irmão Reinaldo? O dragão aqui de Apocalipse 20 é o mesmo dragão de Apocalipse 12. Sim, irmãos, é o mesmo dragão.
e aqui está falando que é a antiga serpente e o Satanás, né? O dragão, o versículo 2, ele prendeu o dragão, a antiga serpente. A antiga serpente aqui, o dragão é a antiga serpente, tá? Que também é diabo e Satanás. A antiga serpente, diabo e Satanás. O dragão é a antiga serpente, diabo e Satanás. Tá, irmão, quem é o dragão? Quem é diabo e Satanás? Irmãos, dragão. Quem é o dragão? Nós vamos para a revelação agora. O dragão, ele é nada mais, nada menos do que Herodes, tá? Herodes, ele é o grande dragão vermelho. Herodes. Essa passagem aqui, no versículo 12, lá ela está falando de Herodes, tá bom? Diabo e Satanás é o quê? Diabo é acusador e Satanás é opositor. Diabo essa palavra diabo, ela não é um nome, é um adjetivo. Diabo não é um nome, é um adjetivo. Satanás não é um nome, é um adjetivo. O que é um nome? O que é um adjetivo? É que esta palavra diabo, como eu disse, não é nome, é adjetivo. Quer dizer o quê? É opositor. A palavra Satanás também não é nome, é um adjetivo. Quer dizer o quê? Acusador. Que é o quê? Alguém que acusa. O diabo, alguém que se opõe. Alguém que se opõe contra algo. Alguém que se levanta contra aquilo que você vai fazer e alguém chega e fala contra. Entendeu? Alguém chega e fala assim, não, isso não vai dar certo, isso vai dar errado. Então isso aqui que é diabo. Tá? Satanás, o acusador. O que é o acusador? É aquele que te acusa. Às vezes, de repente, você fez uma coisa, você de repente é até inocente, mas chega alguém e fica te acusando. Fala, você é culpado, Reinaldo. Reinaldo, você fez isso, você fez aquilo, a culpa é sua, você que é o culpado disso acontecer. Então, é alguém que está chegando e te acusando. Isso aqui não é um ser das trevas. Não é um diabo de chifre. Pegar o dragão aqui, porque o dragão que está descrevendo o dragão vermelho, e pegando esse dragão aqui e colocando um diabo, um capeta, um vermelho, um ser das trevas. Não é, irmãos. Isso aqui é o mesmo que eu preguei da outra vez no outro vídeo a respeito da serpente lá no Éden. Da serpente lá no Jardim do Éden. Tá? Que não era um Satanás lá, um diabo lá, um ser das trevas. Tá bom? Isso aqui não é um ser das trevas. Irmãos, a Bíblia, nós temos que ler a Bíblia na sua linguagem, na cultura histórica, nas tradições. A Bíblia foi escrita por judeus para judeus. Tá bom? Os judeus, eles usam linguagem de figura. Isso aqui é uma linguagem de figura. Tá? É uma linguagem de figura. Dragão é um adjetivo, Satanás, diabo é um adjetivo. Não quer dizer que está falando de dragão aqui, que é um dragão. Satanás, diabo. Não, não é. Isso aqui é linguagem de figura. Tá? Dragão aqui está falando de um homem. Está falando de um homem. E quem é esse homem? Herodes. Tá? E diabo e Satanás, está falando de quem? É de pessoas também, de gente, de homem também. Pessoas que se opõem, pessoas que se levantam contra, que acusam, aqueles que se opõem contra o bem, aquele que se opõe contra as coisas de Deus, que é contra Deus, que é ao contrário do que Deus prega, é ao contrário daquilo que nós ensinamos, daquilo que nós pregamos, entendeu? É alguém que se opõe, tá certo? Vamos retornar lá para o capítulo 12, para nós continuar com as revelações, lá no capítulo 12, né, do versículo 1 até o 5, que diz: E vi-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida de sol, tendo a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. E estava grávida. Irmãos, quem que estava grávida? Quem é esta mulher aqui? Esta mulher aqui está falando de Maria. Está falando de Maria, tá? Presta atenção, está falando de Maria. E esta mulher aqui, quando Maria estava grávida de Cristo, grávida de Jesus, que Herodes ficou sabendo que iria nascer um rei, que iria nascer alguém importante, então Herodes, ele manda perseguir esta mulher, ele manda perseguir Maria. Lembra que Maria, José foi obrigado a sair, ir para outro lugar, ir para o deserto, e ali ela teve Jesus, nasceu ali o filho do homem, né? Nasceu Jesus ali. Então, a mulher aqui é Maria.
tá bom? A fuga aqui era Maria fugindo de Herodes. E viu-se outro sinal no céu, e eis que era grande o dragão, vermelho, que tinha 7 cabeças, 10 chifres, e sobre a sua cabeça diademas, que é o dragão vermelho aqui, Herodes furioso. Herodes mandou perseguir, matar as crianças, né? Lembra que toda criança que nascesse era para ser morta, porque por causa de Jesus, por causa da profecia, por quê? Porque iria nascer alguém importante. Então, importante na época era quem? Era só ele que tinha que ser só o importante na época. Então, a perseguição aqui para matar Jesus, Herodes perseguindo Maria. O dragão aqui é quem? O dragão que é Herodes. Não tem nada a ver com o diabo, não tem nada a ver com Satanás, não tem nada a ver com o ser das trevas, de cauda, chifres, né? Furioso. Aqui é Herodes furioso, tá bom? Versículo 4, agora a revelação, versículo 4. E a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu, tá bom? Aqui está escrito estrela, não está escrito anjo. Vai falar assim, mas é porque estrela é anjo, né? De acordo com os teólogos, né? Eles que fazem as exegeses deles, né? Vai dizer que a estrela aqui é anjo, não é. Estrela é estrela, irmão, e anjo é anjo, tá bom? Estrela é estrela e anjo é anjo. E alcançou-a sobre a terra, e a lançou-a sobre a terra, e o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe tragasse o filho. Então era o que? Herodes perseguindo Maria para poder matar Jesus, para que Jesus não nascesse, para impedir que nascesse alguém importante ali, porque o único importante ali era só ele, né? Não poderia ter outra pessoa importante ali. E ele ficou sabendo que iria nascer um rei. Então Herodes persegue Maria para impedir que Jesus nasça. E as estrelas aqui, irmãos, que a cauda do dragão arrastou uma terça parte das estrelas do céu, irmãos, não foi os anjos, não foi o diabo arrastando o anjo do céu, não foi o diabo trazendo os anjos do céu. Ele caiu e trouxe uma terça parte dos anjos com ele, não tem nada a ver. As estrelas aqui, irmãos, está falando de pessoas, está falando de gente, pessoas que sofreu com Herodes, com a perseguição de Herodes. Crianças foram mortas, pessoas foram perseguidas. Então, a fúria de Herodes aqui, que é a estrela, que a cauda aqui do dragão é a fúria de Herodes. É Herodes furioso, né, por causa da notícia do filho que iria nascer da mulher, né? Então, a mulher grávida, que era Maria, né, grávida de Jesus, e Herodes iria perseguir até encontrar Jesus para matar. Para que, se essa criança nascesse, ela tem que ser morta, entendeu? Então a fúria aqui, a cauda aqui é a fúria de Herodes, e as estrelas aqui são as pessoas que sofreram, as pessoas que foi arrastada, devastada pela fúria do dragão, pela fúria de Herodes. Deu para entender aí? Como é que nós vamos saber que essas estrelas aqui estão falando de pessoas? Que as estrelas aqui estão falando de pessoas? Muito simples, irmãos. A própria Bíblia nos explica, tá? Por quê? Porque a Bíblia ela tem linguagem de figura. A Bíblia é escrita também, a maior parte dela em linguagem de figuras. E a Bíblia foi escrita pelos judeus. Os judeus, eles falavam em linguagem de figura. Isso aqui é a linguagem de figura dos judeus. Dragão, diabo, Satanás, estrela, tá? É a linguagem de figura dos judeus. Deu para entender aí? Mas como é que nós vamos descobrir? Vamos para a Bíblia, a própria Bíblia. Abra a tua Bíblia comigo em Gênesis. Bora lá, Gênesis. É uma história muito conhecida. Gênesis 37, versículo 37. Capítulo 37, na verdade. Gênesis capítulo 37, do versículo 5 até o 10. Você já deve estar até lembrando dessa história, né? Vamos descobrir aqui o que é estrela, o que é lua e o que é sol. O que a Bíblia fala de estrela, lua e sol, né? O que é estrela, lua e sol, uma linguagem de figura aqui. No capítulo 5 está escrito assim, ó: teve José um sonho que contou a seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. E disse-lhe, no versículo 6, e disse-lhes: ouve, peço-vos este sonho que tenho sonhado. Então ele estava pedindo para os irmãos dele ouvir ele o sonho que ele ia contar para eles, o sonho que ele tinha sonhado.
E o sonho era assim, ó: eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé, e eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam ao meu molho. O sonho de José. José contou o sonho dele para os irmãos dele. Então lhe disseram seus irmãos: tu, pois, deveras reinarás sobre nós? Tu deveras terás domínio sobre nós? Por isso ainda mais o odiavam, por seus sonhos e por suas palavras. Versículo 9. Teve José outro sonho, e contou a seus irmãos e disse: eis que tive ainda outro sonho, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. Irmãos, você que conhece essa história de José aqui, porventura você viu lua, sol e estrelas se inclinarem para José? Não, né? Eu também não vi. Mas é linguagem de figura, tá? Lua, sol e estrela aqui é linguagem de figura. Como lá em Apocalipse, no capítulo 12 que nós leu. É linguagem de figura, tá bom? A mulher vestida de sol e a lua debaixo dos seus pés. O dragão e as estrelas, o dragão arrastando as estrelas no céu, né? Que é estrela, não é anjo, né? É estrela. Os teólogos falam que é anjo, mas não é anjo, é estrelas, tá? É linguagem de figura. Eu expliquei, né? E vou estar explicando. Tá vendo aqui que é linguagem de figura. Então tá. Ninguém viu lua, sol e estrelas se curvar diante de José. Nada disso aconteceu. Não é verdade? Então vamos lá. E contando o seu pai e a seus irmãos, repreendeu o seu... Ó, e o pai de José, olha, José contou o sonho para o pai dele. Ó, e contando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu seu pai e disse-lhe: que sonho é este que tiveste? Porventura viremos eu, tua mãe e teus irmãos inclinar-nos perante ti em terra? Quero o sol, a lua e as estrelas aqui. Família de José, o pai, a mãe e os irmãos de José. Deu para entender? O que quer dizer lua, sol e estrelas? Sol, lua, o pai e a mãe e as estrelas, os irmãos de José. Hã? Os irmãos de José. Então, são pessoas. Está falando de pessoas, não é de homem. Não é de um ser aqui da terra, de um ser espiritual, aí, um diabo, um satanás do inferno, né? Como é pregado, como é ensinado. Então, está falando de pessoas. Então, são linguagens de figura. É linguagem de figura. Tem que entender, irmãos, que a Bíblia, se fosse para nós ler a Bíblia de forma literal, então nós ia olhar para o céu e ia ver um dragão. Se fosse para ler a Bíblia de forma literária, quando dizem que Jesus iriam vir nas nuvens, que ele já veio, eu já expliquei isso aqui, ele não vem mais, Jesus não volta mais, Jesus já voltou, e ele já veio nas nuvens. Então, se fosse pregar de forma literária, nós teríamos que olhar para o céu, o ser humano, o povo, né, e iria olhar para o céu e ia ver Jesus vir sobre as nuvens, ele assentado nas nuvens. Aí ele teria que estar de carne e osso lá no céu, né? Ele morreu ou não ressuscitou, está vivo ainda, né? Ou ainda não morreu, ele está como homem ainda, né? Porque para ele poder vir nas nuvens e nós, os seres humanos, olhar e ver ele sentado nas nuvens, ele teria que estar de carne e osso. Mas não, isso não vai acontecer. Até porque ele já veio. E ele veio de forma espiritual. Ele veio, a vinda dele sobre as nuvens também, que é uma linguagem de figura, foi ele trazer juízo sobre Israel. Que vir sobre as nuvens, nuvem para os judeus, é juízo de Deus sobre eles. Nuvens é juízo de Deus. Então é linguagem de figura também. Não que Jesus veio sentado nas nuvens e eles viram ele sentado numa nuvem. Não, não foi isso. Foi o juízo de Deus sobre Israel. No ano 70, com a queda do templo, com a invasão do Império Romano, invadiu Jerusalém, a cidade santa, o templo foi destruído. Eu já contei em outro vídeo, não vou prolongar porque senão não dá tempo de eu explicar essa outra revelação aqui, que é a respeito do diabo e uma terça parte dos anjos do céu, né? Que é Satanás e os anjos caídos lá, os anjos arrastados lá pelo diabo.
é os demônios, né? Isso é uma interpretação, uma criação do sistema religioso. O sistema religioso que criou o diabo, o sistema religioso que criou Satanás, o sistema religioso que criou os demônios. Não está na Bíblia, não tem na Bíblia. Só tem dentro das igrejas. Só existe esse diabo, esses demônios aí dentro das igrejas, tá bom? Na Bíblia não tem, tá certo? Entendeu aqui a linguagem de figura? Em Gênesis, o que é estrela, sol e lua? Então, voltando lá em Apocalipse 12, para que nós possamos completar a linha de raciocínio, né? E viu-se no versículo 3, e viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho. Eu expliquei? Dragão Herodes. Tá bom? O que está falando, irmãos? Essa revelação de Apocalipse está falando de Herodes. Isso aqui foi no dia da perseguição, quando Cristo ia para nascer. Tá? Então vamos continuar. E a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu, devastando as pessoas, perseguindo as pessoas, Herodes perseguindo ali para matar as crianças. Então era mães sofrendo, pais sofrendo, né, familiares sofrendo com perda das crianças que nasciam porque elas eram mortas, né, porque para que não vivesse ali, para que não nascesse ali também o rei, né, esse anunciado, essa pessoa que seria importante. E então o dragão aqui, que era Herodes, perseguiu a terça parte arrastada das estrelas, que foi as pessoas perseguidas por ele, né? A cauda aqui que arrastou era a fúria de Herodes, tá bom? Entenda muito bem isso aí para você entender. Não é Satanás, não é diabo, não é capeta, não é um ser das trevas. Vamos pegando a revelação aí, vamos ler na Bíblia como a Bíblia ela é, né? E versículo 5, e deu à luz um filho homem, que há de reger todas as nações com vara de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Então, assim, Herodes não conseguiu, a fúria dele, né, esse dragão, que ele não conseguiu deter a mulher, ele não conseguiu impedir de que o filho dessa mulher grávida nascesse, né, e ali nasceu aquele que há de reger todas as nações. Quem? Jesus. Quem? Cristo. Aquele que vive e que reina e reinará e permanecerá para todo o sempre. E você aí do outro lado diz amém. Beleza? Então, vamos a um outro exemplo aqui do significado de estrelas. Vamos lá em Daniel. Daniel, abre sua Bíblia no livro do profeta Daniel. O que nós vamos ver sobre estrelas também? Daniel capítulo 12, versículo 3. Estrela é linguagem de figura, já expliquei para você, né? Estrela não é anjo, igual é descrito, né? Porque lá no capítulo 12, onde nós lemos que fala que arrastou uma terça parte das estrelas, é pregado e é ensinado que ele arrastou uma terça parte dos anjos do céu. Você pode abrir na tua Bíblia, em qualquer outra Bíblia que você tiver aí, de qualquer outra tradução de Bíblia, você pode abrir que não vai estar escrito anjo, vai estar escrito estrelas. Se tiver escrito anjo aí, em alguma Bíblia que você lê, tiver escrito for anjo, então isso é uma tradução tendenciosa, não é do original, porque no original é estrelas, não é anjo, tá bom? Porque estrelas nunca significa anjo e anjo nunca significa estrelas. Estrelas na Bíblia significa pessoas, tá bom? Não é anjo, é pessoas, tá? Daniel capítulo 12, versículo 3 diz assim, ó. Olha o que Daniel fala. Os que forem sábios, está falando de pessoas, tá? De pessoas. Pois resplandecerão como o fulgor do firmamento. E os que a muitos ensinam, quem? Pessoas, está falando de pessoas. Os que a muitos ensinam a justiça, como as estrelas sempre e eternamente. Tá bom? Estrela na Bíblia é pessoas. Como nós leu lá em Gênesis também, a história de José. As estrelas do céu que se curvou diante de José, os irmãos dele, a lua e o sol, o pai e a mãe. E quem leu a história de José
depois de lá no Egito, lá dentro do Egito, viu a família dele depois, anos depois, ele já governador lá no Egito, uma pessoa importante lá no Egito, a família dele se curvando perante ele, né? Se cumprindo ali o sonho que ele tinha sonhado com o sol, a lua e as estrelas se curvando diante dele. Tá bom, irmãos? Estrela, como linguagem de figura, é pessoas. Temos que ler a Bíblia e entender o significado de cada palavra, o significado do seu, como eu já falei, período histórico da Bíblia, cultural e tradições da Bíblia, e por quem a Bíblia foi escrita e para quem a Bíblia foi escrita, né? Por judeus e para judeus. Algumas cartas paulinas, igual eu já expliquei aqui, algumas cartas paulinas servem para nós gentios. Porém, toda a Bíblia, ela foi escrita de judeus para judeus. Capite? Compreende? Então, vamos em mais a revelação. Sabe por quê? Porque eles vão me dizer, vão falar para mim assim, os teólogos, os professores bíblicos da escola dominical, os pregadores, vai falar assim, não, Reinaldo, tá errado porque lá em Ezequiel no capítulo 28, lá fala da queda, lá fala do diabo, lá fala de Satanás, do príncipe das trevas, do príncipe desse mundo, lá fala dele. Lá está claro a revelação que o dragão, que a antiga serpente e o antigo diabo é o ser das trevas. Eles pegaram essa passagem de Ezequiel capítulo 28, abrindo a tua Bíblia, Ezequiel capítulo 28, pegaram essa passagem aqui de Ezequiel e transformou essa passagem aqui num ser das trevas, num diabo caído do céu, e arrastou ali uma terça parte dos anjos com ele. Lá no livro de Isaías, que é uma outra explicação que eu vou trazer depois sobre Lucifer, né? Eles falam que Lucifer era o anjo de luz e que o anjo de luz e ttt. Não vou entrar mais em detalhe aqui porque vai ficar aqui uma brecha para você assistir o meu outro vídeo que eu vou falar a respeito de Lucifer, tá bom? Que queria assumir o trono de Deus e que foi expulso de lá, e na sua expulsão ele arrasta uma terça parte dos anjos com ele, tá certo? Então vamos nessa revelação aqui de Ezequiel capítulo 28, onde também eles falam que aqui é diabo, que aqui é Satanás também. Então vamos ler o que está escrito aqui. Ezequiel capítulo 28, do versículo 1 ao 2, diz assim, ó: E veio a minha palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, diz ao príncipe de Tiro, tá? Irmãos, presta atenção, ao príncipe de Tiro. O que é um príncipe de Tiro aqui? Príncipe é filho de rei. Então aqui quem tá falando aqui que é o filho do rei, que é o filho do rei de Tiro, tá bom? Tá falando aqui, ó, diz ao filho do homem, dizem ao príncipe de Tiro, que o filho do rei, tá? Então essa mensagem aqui, essa passagem aqui, ela se refere ao filho do rei, ao príncipe de Tiro. Então tá falando de quem? É de um homem aqui, tá bom? Então vamos lá. Assim diz o Senhor Deus: porquanto o teu coração se elevou e disseste, eu sou Deus. Olha só, sobre a cadeira de Deus me assento no meio dos mares, e não passas de homem. Irmãos, e não passas de um homem. É um homem, está falando de um homem aqui, tá bom? E não és Deus. Não passa de um homem, não é Deus, tá bom? Ainda que estimas o teu coração como se fora o coração de Deus. Está falando de quem aqui? Do príncipe de Tiro. Está falando de um homem, não é Satanás. Mas pega essa mensagem aqui, porque o sistema religioso, eles têm isso, eles têm a habilidade de transformar a verdade de Deus em mentira. Eles têm a habilidade de pegar gafanhoto, que é inseto, e transformar eles em devorador, lá de Malaquias 3:10, né? Eles têm a habilidade aqui de pegar uma pessoa doente, igual Jesus, quando Jesus curava um leproso,
quando Jesus curava um enfermo, quando Jesus curava alguém que tinha problemas mentais, eles têm a habilidade de pegar essas pessoas aqui e transformar elas numa pessoa endemoniada, porque lá fala em demônio. Eles têm a habilidade de pegar um homem aqui, esse príncipe aqui, que é um homem, e se transformar ele num demônio, num Satanás do inferno, no diabo, num ser das trevas, tá? Então, eu estou mostrando para você, claramente. Pega a tua Bíblia, Ezequiel capítulo 28, é uma passagem que o sistema, que os teólogos pregam, os pastores pregam, os professores bíblicos da escola dominical pregam para ensinar e para dizer que isso aqui é Satanás, que isso aqui é um diabo, tá? E é um homem, tá falando de um homem, tá bom? Ah, irmão Reinaldo, mas essa mensagem, esses 2 versículos aí não é o suficiente, não está claro. Porque a verdadeira história que fala sobre esse demônio aí, esse diabo aí que caiu, onde fala que essa passagem fala de Satanás, é no versículo 12, do 13 ao 14. Então vamos ler do 12, aqui no mesmo capítulo, no capítulo 28, né? No capítulo 28, no versículo 12, 13 e 14, diz assim, ó: Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de... né? Lá no versículo 2, lá no versículo 1 e 2, no início, no contexto aqui, era quem? O príncipe, que é o príncipe, filho do rei. Então foi uma lamentação de Ezequiel, Deus, o Senhor, né? Deus usando Ezequiel para trazer uma lamentação sobre o príncipe, sobre o filho do rei, tá? Agora aqui no versículo 12 é uma lamentação sobre o pai do príncipe, lá do versículo 1 e 2. Aqui é sobre o pai. Quem é o pai? Que é o rei de Tiro. Então, é uma lamentação que o Senhor usou Ezequiel para profetizar contra o rei de Tiro, contra o príncipe, que é o filho, lá do versículo 1 e 2, e agora do versículo 12 em diante já é contra o pai, o rei de Tiro também, tá bom? Versículo 12. Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro, e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus, tu eras o selo da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Versículo 13, estivesse no Éden, jardim de Deus. Aí, irmão Reinaldo, tá vendo? Quem era que estava lá no Éden, no jardim de Deus? Não era Satanás? Não era a serpente? Não era o diabo? Não. Não. Quem estava lá no Éden, no jardim de Deus, era Adão, lá, não esse aqui, não é esse Éden aqui, tá? Esse Éden aqui, jardim de Deus aqui, não é o Éden lá onde Adão e Eva estavam na história, tá? Quando usaram ali a passagem ali para colocar a serpente ali como um Satanás, um diabo ali, porque lá simplesmente quem estava lá era Adão e Eva, tá bom? Não é esse Éden aqui. Esse Éden aqui, esse Éden, estiveste no Éden, jardim de Deus, esse Éden aqui, no original, ele quer dizer o jardim dos deuses, como o jardim suspenso da Babilônia. Essa história aqui, ela está dentro do rei da Babilônia, tá? É dentro da Babilônia isso aqui. Então, essa linguagem de figura aqui do Éden, do jardim de Deus, é o jardim dos deuses, tá? É como o jardim do suspense da Babilônia, que é uma das 7 maravilhas. Assim está descrito a linguagem de figura do profeta com o rei de Tiro aqui, pela grandeza do rei de Tiro, pela formosura do rei de Tiro. Não que ele aqui era um anjo, que é uma outra passagem lá de Isaías, que descreve que era um anjo, em formosura, Lucifer e tal. Não, não é. Isso aqui está falando do rei de Tiro. E esse Éden aqui, você que estivestes no Éden, jardim de Deus. Aqui no original é jardim dos deuses. Vamos continuar a leitura para nós entender? Ó,
De toda a pedra preciosa era a tua cobertura, sardônia, torpázio, diamante, turquesa, onix, jaspe, safira, carbúnculos, esmeralda e ouro. Em ti se fazia os teus tambores e os teus pífaros no dia em que fostes criado foram preparados em ti. Então, irmãos, eu já preguei essa passagem aqui dizendo que o Lucifer ele foi tão bem criado, o diabo, né? Que fala que era um anjo de luz, que ele foi tão bem criado que Deus criou nele o som do tambor e do pífaro. Não, mano, tem nada a ver. Isso aqui está falando de um homem. Como eu fui cego, como eu fui ignorante, como é que eu não olhei para esta mensagem como eu olho para ela hoje? Tá? Isso aqui é linguagem de figura, tem nada a ver. Isso aqui é a profecia de Deus usando Ezequiel aqui para trazer uma lamentação sobre o rei de Tiro, a depravação do rei de Tiro, a grandeza do rei de Tiro, que o rei de Tiro era rico, grande comerciante, tá? Ele era comerciante, ele era formoso, conhecido por tudo pela sua beleza, pela sua grandeza. O rei de Tiro é uma lamentação contra o rei de Tiro, não é contra Satanás. Ah não, mas lá no versículo 1 e 2 foi contra o príncipe, né? O príncipe era o filho, então foi contra o filho de Satanás, né? Foi contra o filho de Lucifer, o príncipe, né? O filho de Lucifer. E aqui o rei de Tiro aqui agora é o Satanás, é o Lucifer. Então lá no versículo 1 e 2 trouxe uma lamentação sobre o filho de Satanás, né? O príncipe, né? Satanás é o rei e lá era o príncipe do Satanás, né? O príncipe do rei. Encaixa? Dá para entender? Tem como? Não dá, irmãos. Não dá mais para viver assim. Abre os teus olhos, abre a tua mente espiritual, abre o teu coração, deixa o Espírito Santo de Deus falar em você, revelar, trazer as revelações do Senhor para a tua vida. Olha, versículo 13, estivestes no Éden, no versículo 13, né? Estivestes no Éden, no jardim de Deus, e de toda a pedra preciosa era a tua cobertura, sardônia, topázio, diamante, turquesa, onix, jaspe, safira, carbúnculos, esmeralda e ouro, e em ti faziam os teus tambores e os teus pífaros no dia em que fosses criado. Dizem, irmãos, que esse tambor aqui, esse pífaro aqui, é porque Lucifer, o diabo, lá no jardim do Éden, ele era cantor, compositor. Ele descia do céu com os anjos, ia lá para o Éden, compositava música lá e subia e ia cantar diante de Deus. A mente do ser humano, como é fértil a mente do ser humano. Como o sistema religioso consegue pegar a palavra de Deus e transformar ela em algo que não é. Eles conseguem tirar a verdade, transformar a verdade de Deus em mentira. Eles conseguiram criar um anjo compositor. Eu estou entrando no detalhe aqui do outro vídeo, né? Vamos deixar para lá. Vamos seguir em frente aqui. Versículo 14. Tu eras o querubim. Ah, irmão Reinaldo, olha aí para você ver, ó. Era um querubim. Irmãos, essa linguagem de figura aqui de querubim é da beleza, do poder que o reino de Tiro tinha. Leia todo o capítulo 27 e todo o capítulo 28 na tua casa que você vai entender do que essa passagem aqui se trata. Não tem nada a ver com Satanás, não tem nada a ver com o anjo de luz, o querubim, um querubim lá do céu. Um anjo querubim, não. A revelação, que a profecia que Deus está usando Ezequiel para proferir contra o rei de Tiro é a respeito de tudo aquilo que o rei de Tiro tinha, da sua riqueza, da sua grandeza. O rei de Tiro era tão grande, era tão belo, era tão formoso, que ele foi considerado aqui como um querubim. Como um querubim. Tá? É um homem, mas é um homem. Está falando de um homem aqui. É um homem, um rei. Um rei de um país. Um rei de uma nação. Um rei da Babilônia. É disso aqui que a Bíblia está falando. Tá certo? 14, né?
Versículo 14, tu eras um querubim, ungido para cobrir, e te estabeleci no monte santo de Deus, e estavas no meio das pedras e afogueadas andavas. Versículo 15, perfeito eras os teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se chamou iniquidade em ti. Aí dizem que é Satanás, que foi um anjo que se rebelou, que se voltou contra Deus, subiu no céu, fez uma rebelião lá, arrastou os anjos. Que Deus é esse? Eu te pergunto, que Deus é esse do sistema religioso que permite um ser fazer uma rebelião e subir lá no céu, arrastar uma terça parte dos anjos de lá ainda? Aí eu pregava assim, não. Aí na hora que ele subiu, Deus criou um anjo por nome de Miguel, e esse Miguel lutou lá contra esse querumbi aqui, esse anjo aqui, esse diabo, e expulsou ele de lá, ele trouxe os anjos. Irmãos, que mente é essa? Como é que eu fui comer desse angu? Como é que eu fui comer desse angu? Isso aqui está falando de um homem. Não é de espírito, não é de anjo, anjo é espírito. Está falando de um homem aqui. Essa passagem fala de um homem, de um rei. Tá bom? Como é que eu fui comer desse rego? Deixa eu ler com você aqui o versículo 27. O versículo 27, só para você entender um pouquinho. Depois você lê eles todos aí na tua casa e você vai entender. O versículo 27 é texto e contexto, tá bom? Nós temos que ir no texto e em contexto. Então o contexto aqui do versículo 28 é o versículo 27. Eu quero ler com você simplesmente só 4 versículos. O versículo 1 até o 4, que diz assim, ó: veio a minha palavra do Senhor dizendo, tu, pois, ó filho do homem, levanta uma lamentação sobre Tiro, e diz a Tiro, que habita nas entradas do mar, e negocia, está falando com quem? Um negociante. Quem era Tiro? Um negociante. E negocia com os povos e muitas ilhas. Assim diz o Senhor Deus: ó Tiro, tu disses, eu sou a perfeita em formosura. Eu sou perfeita em formosura. Versículo 4. No coração dos mares estão os teus termos, os que te edificam aperfeiçoarão a tua formosura. Então está falando de quem, irmãos? De um homem, de Tiro, o rei de Tiro. Está falando de um homem aqui, um rei da Babilônia. Tá certo? Da Síria, né, na verdade, não é da Babilônia. De um rei, está falando de um homem. Eu sou perfeita em formosura. Está falando que Tiro era perfeita em formosura. Está falando de um homem aqui, do rei de Tiro. Tá certo? Lê na tua casa aí todo o capítulo 27 e o capítulo 28 e você vai entender. Que aqui fala do rei de Tiro. Lá em Isaías é que fala do rei da Babilônia. Não tem nada a ver. Você vê que é uma história totalmente diferente. Mas lá em Isaías, eles achou Lucifer lá em Isaías. Tá bom? É um outro vídeo que eu vou trazer explicando a respeito desse Lucifer, esse querumbi. Tá certo? Irmãos, o sistema religioso tem essa capacidade de transformar um ser espiritual, um ser carnal, um homem aqui, um ser da carne, em um ser espiritual. Tá? Satanás é Satanás, não é um ser das trevas, já expliquei. É um acusador, é uma pessoa, é gente, é um ser humano. Diabo também, que é o opositor, é tudo aquilo que se opõe, é tudo aquilo que é contra. As estrelas já te expliquei, a lua já te expliquei, a mulher fugindo aqui já te expliquei. O diabo aqui também já expliquei. Tá bom? Nós temos a nossa mente transformada, nós fomos renovados e transformados, libertos por Cristo. O que nós temos que fazer? Pregar e anunciar o evangelho, o verdadeiro evangelho do Senhor. Pregar a verdade. Para quem é essa verdade? Para o ímpio, para quem está lá fora, essa verdade tem que ser pregada para os filhos de Deus, que vivem sendo enganados dentro das igrejas. Colossenses, abre a tua Bíblia comigo no livro de Colossenses, uma das cartas aqui do apóstolo Paulo.
Colossenses capítulo 1, versículo 13 e 14. Capítulo 1, 13 e 14. 13 e 14. O qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Versículo 14. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Então, irmãos, nós somos livres, somos libertos. Hoje as pessoas, elas vão para a igreja não por causa dessa liberdade. 99% das pessoas vão para a igreja com medo do diabo, com medo dos demônios, com medo de Satanás, com medo disso, com medo daquilo, com medo de pecar, com medo de ir para o inferno, de morrer e ir para o inferno, por causa do demônio das trevas, por causa das macumbas, das feitiçarias. Eu lamento dizer que as verdadeiras macumbas, as verdadeiras feitiçarias estão dentro das igrejas evangélicas, com os sistemas religiosos, com os votos, com as campanhas, campanha de libertação, campanha da cura, campanha disso, campanha daquilo. Os verdadeiros adivinhos estão dentro das igrejas evangélicas. Infelizmente, estão dentro do sistema religioso, sendo que já fomos libertos. Versículo 15 e 16 diz assim, ó: o qual a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos ou sejam dominações, sejam principados ou sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Não existe outro ser na terra, não existe outro Deus, nunca existiu. Não existe um acusador chamado Satanás, demônio, diabo, um ser das trevas que te perturba, um ser das trevas que quer destruir o seu casamento, um ser das trevas que quer destruir a vida do teu filho, da tua família. Não, irmãos. Tudo isso é nós mesmos, são nós mesmos. O mal é provocado por nós mesmos, tá? Somos nós mesmos que provocamos o mal. Somos nós mesmos, de dentro de nós, que é provocado o mal. A palavra demônio, no original é daimon, que quer dizer espírito. Então, dentro de mim há um espírito, que esse espírito dentro de mim, que é chamado de daimon, que é demônio, ele pode ser um espírito bom ou um espírito mau. Eu posso estar aqui agora falando com você num espírito de paz e de repente eu ficar irado, me transformar num espírito mau. Isso não é porque apoderou de mim, ou eu fui possesso por um demônio das trevas. Não, não é isso. Não existe, não tem isso. É dentro de nós. Somos nós mesmos. É o próprio homem. Tá bem? Vamos ver. Abre comigo a tua Bíblia em Deuteronômio. Em Deuteronômio, vamos numa revelação importante aqui. Deuteronômio capítulo 32, capítulo 32 e versículo 32 em Deuteronômio, que diz assim, ó: porque a sua vinha é a vinha de Sodoma e dos campos de Gomorra. As suas uvas são as uvas venenosas, cachos amargos. Em Deuteronômio 32, 39, não é 32, 32 não, é 32, 39, diz assim, ó, versículo 39, perdão, diz assim, ó: vede agora que olha só a palavra do Senhor aqui, ó: vede agora que eu sou e mais nenhum Deus há além de mim, eu mato, eu faço viver, eu firo e eu saro, e ninguém há que escape da minha mão. Que, irmão? Deus mata, Deus faz viver, Deus faz, não é diabo, não é Satanás, não é capeta, não é dragão, não é ser do inferno, não é serpente, não é Deus, é o próprio Deus. Ele fala que não há um outro além dele, é Ele mesmo, é Ele mesmo. Ele fez o mal e Ele fez o bem, mas esse mal que Deus criou não é Satanás, não é um ser das trevas, tá? É Ele mesmo. Isaías 45, versículo 7. Abre a tua Bíblia em Isaías 45, 7. Cadê Isaías?
capítulo 45, versículo 7. As horas estão passando rápida. Vamos lá ver o que Deus vai revelar para nós. Ó, eu formo a luz. Isaías capítulo 45, versículo 7. Olha o que diz a palavra do Senhor aqui. Ó. Eu formo a luz. Eu crio as trevas. Eu faço a paz. Eu crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas estas coisas. Então, Deus não é Satanás, não é um ser das trevas, não é um demônio, não é um capeta. Aqui a palavra do Senhor diz que é o próprio Deus, o próprio Criador, o Eterno, o Pai da eternidade. Ele mesmo. A palavra dele diz que é ele mesmo. Versículo 7. Eu formo a luz, eu crio as trevas, eu faço a paz, eu crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas estas coisas. Quem? Deus. Hebreus capítulo 12, versículos 6 e 7. Vamos lá. Hebreus, vamos para as revelações. Hebreus capítulo 12. Hebreus capítulo 12, versículos 6 e 7. Diz assim, ó. Olha só. Hebreus 12, 6 e 7. Porque o Senhor corrige a que ama, e açoita aquele que recebe por filho. Se suportais a correção de Deus, vos trata como filhos, porque filho a quem o Pai o corrige. Olha só, irmãos, Deus, às vezes de repente acontece alguma coisa comigo de ruim, aí as pessoas vão falar assim, olha lá, deu lugar para Satanás, agora tá dando tudo errado na vida dele, tá dando tudo errado na vida de Reinaldo. Não é. Por quê? É porque Deus me ama e eu desagradei a ele e ele me corrigiu. Não é Satanás não, tá? Se está acontecendo alguma coisa no meu casamento, tem algo de errado na minha família, na minha casa, tem alguma coisa de errado acontecendo, é Deus que está me corrigindo. Não é Satanás que está devorando tudo, devastando tudo, destruindo tudo, não. É Deus me corrigindo. Por quê? Porque eu sou filho e ele me ama. E se ele me ama, se eu erro, ele vai me corrigir. Se você errou, ele vai te corrigir. Você pecou, prostituiu, adulterou, fornicou, você fez coisas erradas, enganou as pessoas, comprou e não pagou, mentiu, roubou. Se você é filho, ele vai te corrigir. Você vai pagar por isso. Porque ele te ama. E se ele te ama, ele quer te corrigir. Tá certo, irmão? Deu para entender aí? Então vamos só para você entender que não é Satanás, não é um ser das trevas. A revelação aqui é para trazer para você a revelação de que não existe um ser espiritual do mal te perturbando, te perseguindo, fazendo as coisas dar errado na tua vida. Não existe. Não tem. A Bíblia não apresenta. O sistema religioso é que apresenta. As igrejas é que apresentam esse Satanás. É dentro das igrejas que tem esses demônios. Na Bíblia não. Tá? Vamos lá. Hebreus. Abre a tua Bíblia comigo. Também no livro de Jó. Olha só que passagem interessante. No livro de Jó. Jó capítulo 1, versículo 16. Jó capítulo 1, versículo 16. A história de Jó. Depois eu vou trazer um outro vídeo aqui a respeito de Jó, Deus e diabo. Tá? Eu vou trazer um vídeo aqui a respeito disso, explicando sobre Jó, Deus e o diabo. Abre a tua Bíblia aí, Jó capítulo 1, versículo 16. Vamos ver quem é aqui que estava na vida de Jó lá, causando todas aquelas coisas na vida de Jó. Se era Deus ou quem era. Capítulo 16, ó. Estando este ainda falando, veio outro e disse, fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos e os consumiu. E só eu escapei para te trazer nova. Tá falando aqui? Fogo de quem? Fogo de Deus. Foi o diabo, capeta, Satanás, que atormentou Jó, que acabou com a vida de Jó? Não, o próprio Deus. Foi Deus. Tá falando de quem? Fogo de Deus caiu do céu. Tá? No mesmo livro, Jó capítulo 6, vamos lá. Jó capítulo 6, versículo 4 diz assim, ó, porque as flechas do poderoso, as flechas do Todo-Poderoso estão em mim, cujo ardente veneno suga o meu espírito.
os terrores de Deus se armam contra mim. De Deus. É Satanás? Não, aconteceu uma miséria, uma tragédia na vida de Jó. Conhece a história, tu sabe. Não, mas é porque foi lá o diabo e tal, e Deus ordenou e tal. Não, mas não foi o diabo que foi lá. Não foi o diabo que causou tudo isso na vida de Jó, foi o próprio Deus. A revelação da palavra aqui. Tá? Vai me seguindo no canal aí, no YouTube, eu vou estar postando os vídeos. E eu vou estar aqui também falando a respeito dessa história, desse acontecimento na vida de Jó. O tema é Deus, Jó e diabo. Tá? Eu vou estar trazendo essa revelação para você. Mas entendeu aí que é Deus? Não existe um outro ser na Terra. Não existe um ser espiritual no universo causando o mal. Deus faz o bem, mas quem faz o mal é o diabo, é Satanás. Não. Tá vendo aqui que é o próprio Deus? Então tá, vamos lá. No mesmo livro, Jó, no livro de Jó, agora no capítulo 5. Capítulo 5, vamos lá, versículo 17. E diz assim, ó: eis que bem-aventurado é o homem a quem Deus repreende. Não desprezes, pois, a correção do Todo-Poderoso. Então, bem-aventurado é aquele homem pelo qual Deus corrige. Tá? Não despreza a correção dele. Não despreza a correção de Deus na tua vida. Está acontecendo algo na tua vida, está errado? É Deus que está corrigindo. Tá? É Deus que está te corrigindo. Então não despreze. Aí o pastor chega e fala: ó, irmão, é porque você não jejum, é porque você não ora, é porque você não dá o dízimo, você não é dizimista fiel, por isso está acontecendo todas essas desgraças na tua casa, na tua vida. Não, irmão, para com isso. Apaga esse angu, desfaz esse angu da tua vida, irmão. Esse angu da tua vida. Ele é que manda, Ele é que comanda, Ele é que manda tudo, Ele é que faz, Ele é que desfaz. O Senhor Deus, o Eterno, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, é Ele que manda todas as coisas na minha vida e na tua vida. Se Ele está te corrigindo, então não rejeita a correção de Deus na tua vida. Por quê? Porque se Ele está te corrigindo é porque algo de errado você fez. Então se Ele está te corrigindo é porque algo de bom, algo novo vai vir na tua vida. Tá? Aceita a correção de Deus na tua vida. Não fica jogando culpa em Satanás, de diabo, em capeta ou não sei lá em quê. Porque não existe. Depois, irmãos, quando eu descobri essa revelação, que não existe um ser chamado Satanás, não existe um capeta, não existe demônio, a minha vida mudou, a minha vida transformou, a vida da minha esposa, da nossa casa, do nosso lar, nossa vida mudou completamente. E eu tenho certeza que vai mudar completamente também na tua vida com as revelações dessa palavra. Amém? 1 Samuel, beleza, maravilha, vamos lá. 1 Samuel, as horas passam rápido, as horas voam. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 14. 1 Samuel, capítulo 16. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 14. Essa história aqui em Samuel é de Saul. Né? E Saul era atormentado por um espírito, que o espírito atormentava Saul, e que aí Davi tinha que vir tocar a harpa e esse espírito sair, né? Então vamos ver de quem que é esse espírito aqui, porque dizem que é um espírito do mal, né? Era um espírito maligno, era um demônio, né? Que vinha atormentar Saul. Mas aí tinha que vir Davi com o espírito de Deus e tocar a harpa e esse espírito sair de Saul, né? Então vamos lá. 1 Samuel capítulo 16, versículo 14. O que diz? Diz assim, ó: e o Espírito do Senhor, olha só, se retirou de Saul.